convidar você, querido, a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o verso de número 10. Todos acharam aí? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeiros, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias das necessidades, nas perseguições, das angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez o verso 7 e o verso 8, todos juntos. Vamos lá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Talvez esse seja um dos textos mais difíceis de que eu e você, como igreja, possamos entender o propósito, o plano, o projeto de Deus para cada um de nós individualmente e para conosco como igreja. É fato incontestável de que nós devemos andar em humildade. Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão do Monte diz o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade, ela é uma característica essencial, exigida de todo e qualquer filho de Deus. E o interessante é que quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus é o nosso modelo, nosso padrão, nosso paradigma, nosso referencial absoluto daquilo que devemos ser nele e por meio dele. E lá no Evangelho de João, no capítulo 13, o que acontece? Jesus está com os 12 e Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, então, com isso ele vai demonstrar esse aspecto, esse princípio do Evangelho, que é nós sermos o quê? Humildes. Mas o mais chocante não é isso. O mais chocante é exatamente o que está, ou que nós encontramos nos versos 7 a 8. Deus não apenas nos pede que sejamos humildes, mas Deus nos humilha. Talvez esse seja um dos fatos mais assustadores que nós tenhamos à luz do Evangelho. E o texto que trata do maior gigante espiritual depois de Jesus que já pisou nessa terra. Aqui nós estamos falando, e o texto está falando, de um homem chamado Paulo, que outrora era Saulo, fariseu da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, torturador, e que anuiu, e que concordou, e que autorizou o apedrejamento e a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, Atos capítulo 6. Paulo foi um homem simplesmente sensacional. Se não, vejamos. Primeiro, a sua conversão foi singular.
Em Atos capítulo 9, a Bíblia nos diz que ele saía de Jerusalém para Damasco, na Síria, para procurar cristãos que lá estavam escondidos, ocultados, com autorização dos fariseus, para que ele os prendesse, os manietasse, levassem algemados para Jerusalém e fossem condenados e mortos na mão do Sinédrio. E Paulo, então, na sua caravana, no seu ódio, instilando todo o mal que ele tinha contra os cristãos, no meio do caminho, o Senhor aparece e diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso fica claro que quem persegue a igreja de Cristo, persegue ao Cristo da igreja. Ele diz: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares, lutares, batalhares, guerreares contra os aguilhões. Traduzindo para o bom português: para de dar murro em ponta de faca. E Paulo fica cego. Durante 3 dias, Paulo não bebe, não come. E ele tem uma visão de que um discípulo de Cristo chamado Ananias vai estar lá na cidade de Damasco, ora por ele, as escamas caem, ele se alimenta e imediatamente ele começa a pregar o evangelho e inicia o ministério dele. Paulo faz 3 viagens missionárias. Paulo evangeliza na Ásia, Paulo evangeliza na Europa toda. Paulo, de acordo com outro texto bíblico, ele passa por perseguição, ele passa por apedrejamento, ele passa por açoite, por prisão. Atos 16 diz isso muito claramente. E Paulo passa por necessidade, passa fome, ele é odiado por aqueles que não são cristãos, ele é odiado pelos cristãos, parte deles. Paulo tem uma vida difícil, Paulo tem uma vida complicada. Paulo, a vida dele, ele nunca tem paz, ele não tem um dia de sossego, de calmaria, de bonança, porque ele está cumprindo o evangelho de Cristo. Paulo é um homem que ressuscita Eutico quando prega o evangelho. Por volta da meia-noite, Eutico tem um sono, cai do 3º andar, ele para a pregação, desce, ressuscita Eutico, volta e prega até o outro dia, pela manhã, até o raiar do dia, e viaja cumprindo o seu ministério. Paulo ora e as pessoas são curadas. Paulo chega na ilha de Malta e o pai de Públio está ardendo em febre. Ele vai lá e prega, ele vai lá e ora, e o pai de Públio tem a sua febre curada. Uma víbora morde-lhe a mão e ele não incha, ele não tem uma parada cardiorrespiratória, ele não cai duro, ele continua vivo. Paulo escreve 45% dos evangelhos do Novo Testamento. Paulo escreve coisas, diz o apóstolo Pedro, no qual são difíceis de entender e que os incautos e ignorantes deturpam. Então nós estamos falando do maior gigante espiritual que já passou pela terra depois de Jesus Cristo. E é esse Paulo aqui que o texto disse que Deus manda Satanás para o quê? O que o Senhor manda Satanás fazer com Paulo? Diga aí para mim. Fala, irmãos. Satanás faz o que com Paulo? Hã? Não, gente, olha para o texto. Esbofeteado. Lá em Minas a gente diz assim: se você quer briga, esbofeteie a cara de um homem. Nenhum homem digno, nenhum homem de caráter, nenhum homem de brilho na cara aceita ser esbofeteado no rosto. Mas esse gigante o qual nós estamos falando, Paulo, o Senhor que o salvou, o Senhor que o chamou para o ministério, o Senhor que o inspirou a escrever 45% do Novo Testamento, diz assim: Satanás vai esbofetear, vai bater na sua cara. Eu estou mandando Satanás, e não é um dos demônios, estou mandando o chefe, o maioral de todos os demônios, Satanás, para humilhar a você.
E eu fico chocado com esse texto, porque Deus nos manda muitas vezes Satanás para esbofetear a mim e a você. Deus usa o diabo para que ele humilhe a mim e a você. Deus permite e ordena o diabo não apenas para humilhar a mim e a você pessoal e individualmente, mas para humilhar a igreja de Cristo em determinadas ocasiões. E se você for tão humano quanto eu, você vai perceber que não há ninguém na face da terra que goste de ser humilhado. Você não vai encontrar ninguém dizendo assim: nossa, que bom, eu fui humilhado, me pisaram, me humilharam, me escorraçaram pública e coletivamente. Você não vai ver ninguém dizendo isso, agradecendo por isso. O que as pessoas querem ser? As pessoas querem ser exaltadas, elevadas. Elas querem as luzes da ribalta, elas querem os aplausos, os elogios, os apupos, os reconhecimentos. Elas querem, como no Oscar, desejam tapete vermelho, fotos, imagens, filmes, consagração, dinheiro. Mas Deus dizendo que no mundo espiritual, que no reino de Deus, que no reino dos céus, que Cristo domina, que Ele governa, que Ele sustenta, a coisa funciona diferente. E que Deus muitas vezes nos humilha. Você já passou por alguma humilhação humana na vida? Já? Muitas. Agora, como é que Deus nos humilha, irmãos? Olha só que interessante, veja aí no verso de número 10. Como que Deus nos humilha através de Satanás? Não, deixa eu começar no verso 7. Diz lá: foi-me posto um espinho na carne. Em primeiro lugar, Deus humilha o crente individualmente e a igreja de Cristo através de um incômodo. Um espinho na carne. Você já teve pedrinha no sapato? Você percebeu que uma pedrinha no sapato incomoda demais? Você já percebeu que uma leve dor ou nos rins incomoda? Que uma dor de dente incomoda? Que uma dor de cabeça muitas vezes nos torna impacientes, irritadiços, inquietos? Você já percebeu isso? Que a gente tem dificuldade e a gente não consegue conviver com isso. O que o texto está dizendo é que muitas vezes Deus precisa nos humilhar, trazendo incômodos, inquietações, angústias, aflições, ansiedade sobre o nosso coração, como forma de tirar-nos do pedestal do qual nós estávamos, da nossa soberba, da nossa presunção, da nossa altivez, e colocar-nos num lugar onde nunca deveríamos ter saído, que é do chão aos seus pés. E por que a gente se ensoberbece? Diz o texto, porque Paulo teve o que? A grandeza das revelações. A gente se ensoberbece quando tudo vai bem. A gente se soberbece quando tem dinheiro, quando o casamento está uma maravilha, os filhos só dão alegria, o trabalho é uma beleza, tudo caminha certo, tudo está dando muito bem, a alegria está enchendo a nossa alma, e a gente poderia dizer que tem uma vida muito além do que merecia, como a gente costuma falar. Aí o nosso coração pode se encher de soberba, de presunção, de altivez. A gente pode achar que alguma coisa que eu conquistei, que eu tenho, que eu alcancei, o sucesso, a prosperidade, e que tudo que eu possuo é pela minha inteligência, é pela minha capacidade, é pelo meu dinheiro, é pela minha administração, é pela minha gestão, é por isso e por aquilo, porque eu sou belo, porque eu sou bonito, porque eu sou capaz. E Deus diz assim: não! Nada veio de você.
Você não é nada. Você é menos que nada. Porque tudo que você tem, tudo que você possuiu, tudo que você conquistou, tudo que é realidade da tua vida, eu te dei, eu te dou. E se eu quiser, eu faço como Jó. Em 1 hora, em 1 dia, em meio-dia, eu removo tudo que eu te dei. E basta uma palavra dele. Basta o mover da mão dele. E hoje, o sujeito, com força, sarado, musculoso, com saúde, com cardio em dia, amanhã está inválido, em cima de uma cama, precisando de um cuidador ou uma cuidadora. Hoje que está desfrutando do prazer, amanhã é atacado por uma doença degenerativa, por uma doença incurável, e perde-se o sabor de comer e do beber. Perde o contato com a realidade da vida. E Deus conhece o nosso coração. E João Calvino, 1509, 1564, lá na Reforma Protestante do século XVI, dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e onde existem ídolos, existem soberbas. E Deus, às vezes, nós não sabemos conscientemente que estamos soberbos, altivos, que nos achamos bons demais e merecedores de tudo, de todas as coisas. Mas Deus, sabendo que estas coisas estão lá no nosso coração, efervescendo, pululando, gritando, bramando, nos autoelogiando, Deus vem e diz: agora não, eu vou humilhar você. E você chega numa segunda-feira feliz da vida e dizem assim para você: passe no RH. Você está demitido. Está tudo muito bem e você passa a entrar num processo, numa onda de crise conjugal sem precedentes. E você não consegue entender o que está acontecendo. Os filhos que estavam bênção começam a entrar numa ciranda de perturbação. A vida vira do avesso, de ponta cabeça, e a gente não entende. E Deus mexe em todas as partes do tabuleiro da vida, e a gente é rebaixado, humilhado. Deus faz isso comigo, com você, com todos nós. A segunda coisa que esse texto diz, que Deus nos humilha através das más línguas dos outros. Veja o verso 10 aí. Nas, o quê? Injúrias. Aliás, eu acho que toda cidade devia ter um monumento. Sabe qual é o monumento? É uma língua grande. Porque o ser humano é linguarudo por natureza, sim ou não? Você acha que isso é mal de brasileiro? Né? E cidade, quanto menor, maior a língua. Sim ou não? Eu conheço um amigo meu, que ele estava de carro com a filha mais velha, e alguém o viu passando com a filha, mas não sabia que era a filha dele. E depois soltou: olha, fulano arrumou uma nova esposa, deixou a esposa antiga e arrumou uma nova. Aí chegou o conhecimento dele, ele falou assim: não é outra mulher, é minha filha mais velha. Então até quando você está com a filha, alguém vai dizer que é sua nova mulher ou sua amante, ou vice-versa, digamos assim. Deus nos humilha quando Deus permite que as pessoas falem mal de nós, quando as pessoas nos difamam, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas mentem sobre nós, quando as pessoas arrumam situações, contextos, circunstâncias em que nós não temos culpa alguma e que não fazem, que não correspondem à verdade, para humilhar a gente. Se tem uma coisa que destrói a alma de qualquer ser humano, humilha, é saber que alguém falou mal da gente, sim ou não?
Hã? Eu não sei quanto a você, mas família é mestre em falar mal da gente, não é? Ou não? Hã? Porque conhece bem, também não é só isso, né? Tem outras coisas envolvidas. Mas Deus permite que palavras ruins, que invenções, que maquinações, que orquestrações, por meio de palavras, sejam espalhadas, espraiadas sobre nós para humilhar-nos, porque Deus já percebeu que a soberba tomou conta da nossa vida. Aliás, Spurgeon diz o seguinte: quando falarem mal de você, não fique triste, porque você é pior do que aquilo que eles falam mal de você. Deus permite as injúrias, as injustiças, para humilhar a mim e a você em nome de Jesus. Porque Deus sabe que a soberba está aí no coração, latejando, pululando, que a soberba está crescendo, está engordando, está se avolumando, e que a soberba está 3 vezes o tamanho da gente. E aí, quando Paulo, que foi alvo das grandes revelações de Deus, Deus percebeu que ele estava inflado como um balão, ele diz: eu vou permitir difamação na sua vida, para que você entenda que você não é nada. A terceira coisa que esse texto diz, que Deus nos humilha através das necessidades materiais. Veja aí, nas o quê? Necessidades. Às vezes há situações na vida que a gente precisa de cesta básica. Há situações que a gente precisa bater na porta de alguém e se humilhar pedindo um emprego, pedindo uma oportunidade, pedindo uma chance para trabalhar, porque as coisas estão difíceis, porque o salário diminuiu, porque o desemprego bateu a porta, porque o que se ganha não dá para tratar com dignidade a nossa família. E quando a necessidade material, econômica, financeira bate a nossa porta, nós somos quebrados em 1000 pedaços. Quando a empresa fale, quando o comércio fecha, quando a gente perde todos os recursos que nós achávamos que eram abundantes e dariam por toda a vida, até o dia da nossa morte, se esgotam, se evaporam. Deus está dizendo para mim e para você: quem sustenta a você e todo o meu povo sou eu. Não é o seu trabalho, não é o seu rendimento, não é a sua aplicação, não é nada. Eu que te sustento, e eu vou remover tudo para que você entenda isso. E simplesmente o dinheiro vai embora. E Paulo diz que ele passou fome. Você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é sentar à mesa para tomar café e não ter nada para comer? Você sabe o que é sentar para almoçar e não ter nada para comer? Você sabe o que é jantar e não ter nada para comer? É sentar para jantar e não ter nada para comer? Você sabe o que às vezes é chupar manga para poder forrar o estômago? Beber água antes de dormir para enganar o estômago? Comer fubá suado, né? Comer açúcar, farinha com açúcar para enganar o estômago? Não é verdade? E muitas vezes a gente em casa não teve o que comer, pode correr o risco de não estar tendo o que comer, porque Deus está dizendo assim: eu vou te quebrar em 1000 partes. Porque até quando Ele quebra a gente em 1000 partes, isso é graça em amor. Porque Deus não tolera o orgulho, Deus não tolera a soberba, Deus não tolera a presunção de qualquer pessoa que seja.
E eu vejo isso em muitos colegas meus que militam à frente de igrejas. E eles são derrubados do pedestal, estão em igrejas grandes, ganhando altos salários, estão tendo benefício, uma para outra perdem tudo, e depois nem mais igreja tem para pastorear, e passam necessidade, porque Deus os derrubou do pedestal. O único pedestal que alguém deve ficar é Jesus, e unicamente Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano sobre toda a terra. E não poucas vezes as necessidades materiais e econômicas batem a nossa porta. O cartão de crédito estourou. O cheque especial já está do tamanho das reservas do Banco Central do Brasil. E você olha para todos os lados e não tem o que mais? Dinheiro. E Paulo passou necessidade. Quarto lugar, Deus nos humilha através das pessoas que nos detestam. Veja aí no verso 10 ainda, nas o quê? Obrigado. Nas perseguições. Você já foi perseguido alguma vez na vida? Já foi? Você é perseguido no seu trabalho? Você é perseguido por alguém dentro da sua família? Você é perseguido porque você professa a fé em Jesus Cristo? Eu já ouvi mais de uma vez, não muito, mas já ouvi alguma vez, algumas poucas vezes, alguém que olha assim e diz assim para você: não gosto de você? Não foi com a tua cara? Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso? A minha resposta ultimamente tem sido assim, quando alguém, foi um tempo atrás aí, foi aqui até em Bananal mesmo, alguém falou assim comigo: pastor, alguém disse que não vai com a sua cara que odeia. Eu falei assim: manda entrar na fila, porque tem outros que não gostam, manda entrar na fila. O que o texto está dizendo? Que Deus permitiu a Paulo perseguição de outros. Deus permitiu que pessoas não gostassem, não amassem, detestassem, odiassem Paulo, para quebrar o coração de Paulo. Nada como uma boa perseguição para quebrar a gente, não é verdade? E às vezes a perseguição começa dentro de casa. Sim ou não? Filhos que se levantam contra pais, pais que se levantam contra filhos, o casamento vira um inferno e vai para o litigioso, nas barras dos tribunais de família, e briga por divisão disso, daquilo, e a vida vai se tornando cada vez mais difícil, e Deus vai movendo através dessas coisas, para dizer para mim e para você: ou estou quebrando você, ou estou quebrantando você, ou estou desmanchando você, ou estou diluindo você, porque aqui o único que é grande sou eu, e ninguém mais pode ser, só eu. Igrejas outroras opulentas, cheias, ricas, hoje estão quase a fecharem as portas. Sabe por quê? Porque Deus está humilhando aquela igreja, porque aquela igreja não cumpriu o papel dela à luz da Bíblia. Igrejas estão sendo no Paquistão e na Índia, na Etiópia, queimadas, destruídas, cristãos mortos, para muitas vezes humilharmos. E Deus faz isso comigo e com você, quando Ele permite que você não tenha sossego. Tem sempre alguém na sua cola perseguindo você. Sabe o que é que por isso? E você está com a vida certa. Paulo estava com a vida corretíssima.
Não havia uma mácula, não havia uma nódoa, não havia uma mancha sequer na vida de Paulo. A vida de Paulo era uma vida agradável a Deus, e Deus humilhou. Agora imagine eu e você que somos piores do que Paulo. E Deus permitiu as perseguições para quebrar a Paulo. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu vou tratar de você, porque você está muito altivo. Você acha que é muita coisa. Eu vou começar a tratar com você, eu vou quebrar você, para que você entenda que quem é Senhor aqui sou eu e não você. Que quem dita as normas, as regras, estabelece leis, sou eu, Deus, e não você. Você não manda em nada e nem em ninguém. E ninguém é propriedade sua ou minha. Eu sou o Senhor e vocês são servos. E Paulo então está passando por essas perseguições. E por último, Deus nos humilha quando nós entramos em crises emocionais nas quais nós pouco vemos saída. Ele diz aí, nas o quê? Angústia. Você observe que a expressão substantivo angústia está no plural. Muitas vezes nós somos atacados por crises que a gente não entende de onde vem, nem para onde vão e nem por quê. Nós choramos, nós perdemos um pouco da alegria, a nossa satisfação é reduzida, a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente está cabisbaixo, macambúzio, está insatisfeito. Tem boas coisas da vida, mas a nossa alma está insatisfeita, a nossa alma está um pouco entrevada, a nossa mente está um pouco adoecida, o nosso corpo está um pouco cansado. É Deus trabalhando. Eu vou trazer um pouco de angústia, de aflição, de tristeza, um pouco de trevas sobre a sua vida, porque eu te amo, porque eu tenho misericórdia, porque isso é graça, porque eu quero purificar o seu coração, porque eu quero fazer de você pessoa melhor do que você. Eu não quero você soberbo, eu quero você junto aos meus pés. Não é verdade? Lembrando que Paulo não cometeu aqui nenhum pecado. E a gente questiona, Deus, a minha vida está certa. E é isso mesmo. Deus só trata assim com gente que está com a vida certa diante dele. Porque quem está com a vida errada, ele trata de outra maneira. Que é outro motivo que eu já falei aqui na terça-feiras no estudo bíblico. Já falei como que Deus trata essas questões. Mas muitas vezes, querido, Deus nos humilha, trazendo crise sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. A gente experimenta um pouco do peso das trevas, a gente sente-se um pouco apertado, a gente fica um pouco asfixiado, a gente fica um pouco oprimido, a vida fica pesada, difícil de ser levada. É Deus tratando, é Deus quebrando a mim e a você. Eu já passei por isso. O que é sair de cima para o subsolo? O que é ter e depois nada ter? Estar e depois não estar mais. Ser e depois ser nada. E aí é que Deus purifica, limpa o nosso coração. Veja o verso 8. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9, então ele me disse o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, de Deus.
quando Deus inicia o processo de quebrantamento dos seus filhos, Ele não vai responder minhas orações para que o quebrantamento pare. Ele não vai parar por causa da minha, da sua, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa obediência, da nossa fidelidade. Ele só vai parar quando achar conveniente parar de nos quebrar para aprendermos a sermos humildes. E é exatamente isso que ele está fazendo com Paulo. Está doendo. E o Senhor disse para Paulo: vai continuar doendo, porque eu não vou responder a sua oração. Porque você está muito exaltado. Dei-lhe o privilégio de revelar a ti coisas que ninguém mais eu vou revelar. Aí você achou que era alguém. Você achou que tudo girava em torno de você. Você achou que era o grande sol da existência humana e das missões. Mas você não é sol. O sol aqui sou eu. Os planetas gravitam em torno do sol, então você tem que gravitar em torno de mim e não o contrário. E é exatamente isso que ele está falando. E aqui tem um segredo. Veja o verso 9. De boa vontade o quê? Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Concluindo, quando Deus começa o processo de humilhação, não lute contra Deus. Não levante a sua voz contra Deus. Deixe Deus completar o processo de humilhar a mim, a você, a nós e a igreja. Não lute, não resista, não questione o tratamento de Deus de humilhação a mim, a você e a igreja do Senhor Jesus. E às vezes a gente não aceita isso. A gente não aceita ser humilhado por Deus. Mas Deus, irmãos, pode ter iniciado na sua vida e aqui na nossa igreja um processo de humilhação. Vai doer muito, nós vamos chorar muito, mas vamos sair melhor, porque nunca mais a soberba vai tomar conta da nossa vida em nome de Jesus. E aí o verso de número 10 do final diz assim: por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Tudo isso vai resultar na coisa mais maravilhosa do mundo na vida de um crente. Sabe qual que é? Diária dependência de Deus para tudo. O que diz aí o verso de número 10 do final então? Porque quando sou fraco, o quê? Sou forte. Nós somos fortes só na dependência, quando a gente depende de Deus para tudo e para todos. Cada passo que eu der, se eu colocar diante de Deus e depender dEle, a vontade dEle vai ser realizada. Não dê um passe sequer sem consultar a Deus. É uma expressão bem abrasileirada. Se a gente não consultar a Deus, a vaca vai para o brejo. Sim ou não, irmãos? Quantos de nós, quando a memória vem
de algumas coisas do passado. A gente chora porque a gente se arrependeu de ter tomado aquela decisão. Sim ou não? Agora não tem como mudar o passado. A gente só muda o futuro, a gente não muda o passado. Deus, então, hoje, Ele fez com Paulo, mas Ele faz comigo. Ele faz com você. Ele faz conosco. Ele faz com a igreja. Ele humilha. Mas toda humilhação divina tem graça, tem poder, amor e misericórdia. Porque Ele quer que tudo que é soberba saia do meu, do seu e do nosso coração, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa não é a mensagem que é igreja. E nem que aumenta o dízimo, e nem faz com que as pessoas fiquem amando mais o pastor. Talvez isso traga até raiva a algumas pessoas em odiar ainda mais o pastor, em detestá-lo ainda mais. Mas como diz a Bíblia, como diz o profeta fala o que Deus manda e não o que o povo quer. Quem fala o que só o povo que ouvir se chama falso profeta. Preparado lugar para ele junto com o diabo e os seus anjos. E eu queria convidar você a fazer algo. Queria convidar você a se ajoelhar nessa hora. Eu não vou por causa do meu joelho. Meu joelho não me permite ajoelhar. Mas o seu que está melhor que o meu, nós vamos nos ajoelhar nessa noite. Sim. E nós vamos orar. Queria que você fechasse os teus olhos. E ajoelhado você curvasse a sua cabeça. E você orasse ao Senhor e dissesse: Deus, se o Senhor está me humilhando, está doendo, mas que o Senhor continue o processo em nome de Jesus. Porque eu não quero soberba no meu coração. Fale isso para o Senhor. Diga isso para Cristo. Faça como o apóstolo Paulo: Deus, eu vou me submeter a todo o processo de humilhação, caso eu esteja passando, porque o Senhor encontrou um altar de idolatria chamada soberba na minha vida. Fale isso com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa é de fato uma das coisas mais duras que nós temos no Evangelho, saber que o Senhor humilha os teus filhos e a tua igreja e o teu povo. E quando o Senhor começa esse processo é porque o Senhor percebeu que nós criamos ídolos no nosso coração. E talvez o pior ídolo que tenhamos criado seja um ídolo a nós mesmos. E por isso então, em graça, misericórdia, amor e poder, o Senhor inicia o processo de quebrantamento, de quebra, de fragmentação da nossa vida, até que nos tornemos pó, e como diz o livro do Antigo Testamento, o Senhor, que o oleiro, nos quebre e faça de novo em nome de Jesus. É verdade que dói, é verdade que derramamos lágrimas, é verdade que a gente não entende, é verdade que a gente quer que esse processo seja o mais breve, o mais rápido possível. Mas Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo debaixo do sol.
E nós queremos submeter-nos, ó Deus, nessa noite, ao Senhor, a todo o processo que o Senhor resolver realizar em nós, para que a cada passo consultemos o Senhor, para que a cada minuto dependamos do Senhor somente, na certeza e na convicção de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sempre. Assim, Deus amado, eu oro em nome de Jesus e para a honra e glória de Jesus. Amém. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui. Eu vou mudar, vou fazer igual o presbítero Jonas hoje. Vocês conhecem aquele cântico, Eu Quero Ser um Vaso Novo? Conhece? Eu quero ser um vaso novo. É mais ou menos isso aí. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos do louvor, que eles que sabem cantar, o pastor não sabe cantar. Vamos ficar em pé para a gente cantar esse cântico, irmãos? Isso, ajuda aí, Adriana. Vamos aí, eu sei que os irmãos sabem tocar. A igreja sabe cantar. Micheliano, por gentileza, você ou o LD aí, se tiver essa letra por aí, projete-a para mim, fazendo um favor. Nós já estamos encerrando o cântico, e depois desse cântico eu vou impetrar a bênção apostólica e nós estaremos encerrados. Som. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, pegue a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como queres, Senhor amado. Tu és olheiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Sobre vocês e também sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Obrigado.